Sejam bem-vindos à mais nova temporada do nosso Pausecast, o podcast que vai muito além das finanças para médicos. Aqui a gente também vai falar sobre mercado, sobre estilo de vida, com entrevistados que são sempre muito especiais. E nessa temporada aqui na nossa terrinha mineira, em Belo Horizonte, eu tenho o prazer de receber uma pessoa que vai falar para a gente sobre o cenário econômico, vai contar aí o que esperar para o próximo ano, já que esse ano foi um ano complicado, como ele mesmo falou numa aula privada para os nossos clientes da consultoria. Eu tenho o prazer de receber aqui ele que é economista, um grande empresário, Fábio Baixa. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E ninguém melhor do que ele para poder se apresentar e começar contando para a gente um pouquinho de como ele hoje é uma das referências nacionais como empresário e no mercado financeiro. Obrigada, Fabinho. Primeiro, obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui falando com você, né? A gente está sempre discutindo muito economia, mercado e política, porque, querendo ou não, elas estão interligadas, principalmente... Ainda mais no país, né? No Brasil, né? A gente fala que nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, eu não esqueço o dia que teve a invasão do Capitólio. Eu falei, gente, a bolsa está subindo 1%. Lá, se fosse aqui, já estava tendo circuit breaker. Tal, mas é um país que a política faz muitos efeitos, né? Em todos os setores que a gente pode sentir, principalmente na bolsa, que sente mais rápido, que reflete mais rápido. E vou falar um pouquinho, né? Meu setor principal hoje é o setor de energia, construção civil e shoppings, que a gente tem uma abrangência bem grande aqui em Belo Horizonte e interior de Minas Gerais. E estamos expandindo também para fora também. Deus quiser agora está expandindo para os Estados Unidos, a gente está olhando algumas oportunidades. Eu já entrei no setor de mercado financeiro quando eu formei em 2002, trabalhando em corretoras. Na época não existia nem a AI, na época, mal existia isso. A AI não existia, na verdade. Né? A XP veio depois de 2010, 11, que ela começou a entrar com esse modelo. E na época eu comecei a aprender muito sobre mercado financeiro. Sou filho de uma pessoa que operava o mercado financeiro, que gostava disso, né? Ele sempre ensinava muito para a gente como comerciante. E foi aprendendo bastante ao longo dos anos como investidor sozinho. Hoje eu administro a minha carteira própria, não uma carteira comum, mas um fundo de investimento da família. A gente tem um FDIC também particular, onde a gente olha a parte de ativos de crédito, que é um mercado espetacular para o mercado brasileiro. A gente pode falar um pouquinho disso. E faço administração também de carteiras para outras pessoas que me requisitam. E já trabalhei na Investify, né? Já fui um dos fundadores. Na época a gente gostava muito de falar de mercado financeiro. Que foi aonde eu entrei para esse mercado financeiro. Eu sempre gostei, né? Quem sabe da minha história sabe que ali quando eu vendia as cafeterias, a minha ideia era ficar só no mercado. E aí o Fábio foi um dos fundadores da Investify, onde eu mergulhei melhor nesse universo. E o Fabinho é o famoso que a gente fala no mercado, skin in the game. Então ele não é um empresário de palco, ele não é um investidor teórico, porque ele coloca a pele em jogo e ele sabe no dia a dia, né, do mercado o que realmente está acontecendo. E eu acho que para a gente bater esse papo e trazer para o público em geral, especificamente aí para o médico, porque ele é casado com uma médica, exato. Ele vai poder dar aí o termômetro e do que esperar. Mas, Fabinho, a gente falando assim de cenário, né? Quando a gente fez aquela reunião ano passado, que você apresentou, você já falava de um cenário para 2025, foi em outubro do ano passado. Tem um ano quase. Cenário desafiador, e isso veio se confirmando. Né? Voltando um pouco atrás, o que fez, né, para as pessoas, assim, vários médicos que estão ouvindo aqui, ouvindo a gente, eles não entendem muito de finanças, né? Sim. Então, quando a gente fala, e aí independente de governo, né, mas assim, o que este governo tem praticado, que tem feito com que gere para a gente essa insegurança toda financeira, fazendo uma analogia um pouco quando a gente fala que eles estão gastando mais do que deve. Claro. Conta um pouquinho para a gente o que está acontecendo nesse sentido. Fica bem simples da gente explicar, né? Quem viveu 2014 e 2015 lembra o trauma que o Brasil viveu naquela época, até o impeachment da época da Dilma, né? Nós estamos agora vivendo a mesma situação, um ano antes, pré-eleição, uma eleição que, por mais que tenha algumas cartas já dadas na mesa, vai ser aquela eleição que já começou agora. A gente viu há 2 semanas atrás, começando com Vale Gás, outros subsídios, rebater dívidas, dinheiro sendo dado à vontade. O governo federal anunciou essa semana mais de 30 bilhões para Minha Casa Minha Vida, não tem nem de onde tirar isso. A própria Caixa Econômica hoje não tem mais linhas de financiamento para isso.
mas já começou a abrir os cofres, né? Então a gente está vendo muito agora a situação de 2015. Só que tem uma coisa diferente de 2014 e 2015 que não tinha naquela época. Naquela época a turma estava tão cansada que ela ia para a rua, ela brigava. Então você conseguia já respirar um caminho novo. Dessa vez a gente tem uma situação um pouquinho deteriorada, né? Uma economia que está com juros elevadíssimos, a gente hoje está com juros de 15%. Hoje, enquanto a gente está fazendo aqui o Pause Cash, o governo americano acabou de cortar os juros lá em 0,25%. O Brasil provavelmente foi muito bom. Para quem tem mortgage vai ser excelente, que eles já vão cair na curva longa. O governo brasileiro não deve conseguir cortar, por quê? Porque o governo está fazendo papel contra o Banco Central. Ao mesmo tempo que o nosso governante hoje fala: poxa, banco, você tem que abaixar os juros está alto, o maior gasto do Brasil hoje, no fiscal nosso, o maior problema hoje é o pagamento de juros, tá? Os juros come praticamente 30% da folha do governo aí de gastos e despesas. Mas o que adianta ele falar isso, ao mesmo tempo ele gasta mais, né? Ele mesmo está criando esses gastos, ele mesmo retroalimenta o aumento dos juros. Fabinho, e aí só pegando esse gancho para explicar um pouquinho para quem não entende muito desse, como que o aumento de juros e essa gastação do governo, como é que quando você fala assim, ele mesmo joga contra a diminuição da taxa de juros do país. Isso. Explica como é que essa engrenagem funciona. Ano passado, quando a gente teve aquela aula privada, né, nós já começamos a fazer uma análise para 2025, que agora está infelizmente se realizando, né? Que era olhando isso. Quanto mais o governo gastar, mais alguém for emprestar dinheiro para esse estado que está começando a gastar muito mais. Imagina você ser um mau pagador, você chega para mim e fala: eu preciso de mais dinheiro. Eu falo: mas você já não está me pagando aquele direito? Não, mas para agora eu vou te emprestar mais tanto. Os juros vai subindo, que foi o que aconteceu com o Brasil, ainda mais com o ritmo de juros lá fora. Mas muita gente está um pouco perdida agora no cenário, por quê? Porque a Bolsa está no topo. Exatamente. O ouro está no topo, a Bolsa americana está no topo, o cripto está no topo. E o que está... A nossa Bolsa brasileira, em termos nominais, está no topo, em termos de dólares, ela está quebrando uma tendência de baixa de quase 20 anos, por incrível que pareça. Mas o que o mercado está vendo? Está vendo que tanto os Estados Unidos, Brasil, Europa, todos os países, eles vão continuar gastando mais. Infelizmente, esses governos todos acostumaram mal as populações com o populismo, né? E essa ajuda extrema está fazendo que o mercado de juros vai continuar ficando pressionado quando a gente fala na curva longa, olhando os anos futuros, e as gerações futuras cada vez mais pagando as contas, né? Eu gosto de falar uma coisa que é boba, mas pega os nossos pais, eles conseguiam ter 10 casas, 7 casas. Mesmo. Conseguia ter 3 carros e não tinha dor de cabeça nenhuma na época para pagar as contas. Hoje, para uma família ter 1 carro ou 2 a mais, ela já sofre 30 anos para conseguir pagar aquelas contas, né? É muito mais difícil você ter bens. Então, acho que para passar para as próximas fases e manter as famílias estáveis e continuar gerando riquezas para o futuro, quem não tiver bens ativos reais vai perder muito dinheiro ao longo do tempo. Mas os juros, a inflação vai continuar calgando porque os governos não sabem cortar mais. Eles não sabem olhar. E não é específico do governo brasileiro, não. O Japão, a Europa está com o mesmo problema, os Estados Unidos com o mesmo problema. Teve o Elon Musk que tentou entrar lá, criar o tal do departamento Doge lá, que também não adiantou, nem ele mesmo. O cara que consegue fazer foguete descer falou: não dá para eu cortar aqui porque ninguém deixa. É um sistema que é muito maquiavélico e feito para gastar. Né? Enquanto tiver gente pagando, vai gastar. Então, na verdade... E afeta os nossos negócios. Isso. Né? O que a gente vai ter que aprender é a conviver com uma nova realidade de governos que gastam mais. Em contrapartida, a gente tem juros mais altos. E o que isso vai impactar os negócios da gente, simples mortais. Foi isso que a gente falou no passado. É isso que importa, né? Que a gente já estava percebendo isso, essa alta de juros vindo. Ano passado, acho que o juros estava 10 e pouco, 11, quando a gente falou, chegou agora nos 15, uma alta absurda, que o movimento de todos ia cair, pelo que a gente conversa com vários empresários. As vendas e os negócios caíram muito, principalmente agora no começo desse terceiro trimestre. Tem muita gente começando a apavorar, o mercado está reprecificando alguns ativos, muita gente do setor falar do setor de imóvel, por exemplo. Imóveis usados começaram a baixar de preço, carros usados começaram a baixar de preço, porque as coisas subiram muito também, elas perderam um pouco a realidade. A referência, né? Então agora a gente está chegando no momento que talvez pode chegar num acerto. Isso não é só específico de Brasil, de novo, aconteceu nos Estados Unidos, como você sabe bem, está acontecendo. E na Europa também, alguns lugares sim, alguns lugares ainda tem umas
umas camadas diferenciadas por causa de coisas que o governo vem fazendo, como Portugal ou Itália, que vem ajudando quem entra no país a investir lá. Fora isso, a gente tem que, na minha opinião ainda, que o Brasil vai sofrer esses próximos meses. Acho que nós vamos ter 6 meses complexos até ter uma confirmação que o Lula não venha, ou que se ele vier, que quem for vir... Tem que ter uma mudança radical da política, exatamente. Né? Quem for vir vai ter que fazer uma transformação, e mesmo quem for vir vai ser igual na Argentina. Porque o problema de você vir e falar assim, eu vou resolver, mas, cara, você tem uma casa que está quebrada. E para você resolver um país quebrado, que o Brasil hoje está quebrado, tá? A gente está falando assim, o Brasil hoje não tem condições mais do jeito que ele está. Tá, vamos lá quando você fala pra gente assim, o Brasil está quebrado. O que significa isso? O Brasil hoje está gastando muito mais, ele está com déficits consequentes fiscais. O que significa? Cada vez mais o governo tem que emitir mais dívida para pagar as suas contas. E cada vez que eu emito mais dívida, o mercado vai pedir mais retorno. Então, é mais juros. Por mais que agora os Estados Unidos esteja ajudando, a Europa esteja ajudando com a queda de juros, que deve acontecer mais rápido um pouquinho... Mas e aí a gente tem uma entrada de capital estrangeiro aqui... Não é só a entrada de capital, né? Você tem um gap que quando o dólar lá... Pro próprio dólar, porque a nossa inflação vem muito do câmbio, né? E nós demos uma sorte que o câmbio de 9 meses, 10 meses para cá, ele caiu praticamente 20%, de 6,40, agora nós estamos na casa dos 5,30 que bateu hoje. Então, isso é uma chance de realmente a inflação conseguir segurar. Mas na hora que você vai ver, fala assim, o governo está fazendo a parte dele? Não. Mas por que o dólar está caindo? Porque o juros brasileiro é uma maravilha. Quem não quer ter um juros a 15% ao ano em reais? Se botar em dólares, o Brasil lá fora hoje está emitindo mais ou menos a 6, 7,5, enquanto os Estados Unidos paga 4. E um país que ainda é um país muito bom pagador. O Brasil nunca teve um problema, um risco de calote para ficar mal no mercado como a Argentina. Então todo mundo quer ter uma dívida dessa. É um pagador bom, pagador que é rico de riquezas naturais, mas que está quebrando, né? E quebrado, e quem entrar... e a gente torce para alguém entrar novo, né? Que seja, mesmo que seja do sistema ou não, mas que ele reorganize um pouco a casa. Mas a casa até 2027 vai estar bem mais deteriorada. E com o ano eleitoral vindo aí... Aí pronto. Aí que vem a farra mesmo com o dinheiro público. Não adianta. E a gente vai sofrer. Então, acho que, voltando à aula de um ano atrás, os próximos 6 meses ainda vão o que eu tenho falado muito com os clientes, né? Eu falo que são anos desafiadores, porque foge da nossa... Do nosso controle, né? Do nosso controle, a gente não tem o que fazer, mas uma vez que a gente sabe o que está por vir, a gente tem como, eu brinco, é recalcular o GPS ou organizar a casa para a gente não ficar tão exposto como eu tenho visto acontecer. E aí, puxando aqui para os médicos, algumas clínicas que ainda negligenciam esse controle e organização financeira. É um absurdo que um ano atrás a gente, inclusive, falou disso com vários médicos, falando assim, tenham caixa, se preparem. Até para aplicação vai ser melhor. Quem tiver dívidas, tenta corrigir elas logo para essa dívida não vir lá na frente e ficar deteriorar mais ainda seu fluxo de caixa, vai atingir mais seu EBITDA, seu resultado. E tem que estar preparado. Por mais que a gente tenha um prognóstico de juros futuro tá abaixo do que está hoje, que hoje o juros brasileiro está no teto. Tá? Então, qualquer um agora, a tendência de juros é queda, não adianta. Ainda mais, por mais que o Brasil esteja tão ruim, o nosso juros está muito alto. Não faz sentido a gente pagar tanto. Mas os serviços vai começar a cair. A gente depois pode falar um pouco da reforma tributária, que vem especificamente para esse setor, que eles vão ter que ser os que mais vão ter que estar preparados, é o setor que mais são atingidos, é o setor de serviços. E aí, se a pessoa não tiver caixa, não tiver uma boa organização financeira, ela não vai dar conta. Não vai dar conta. Ainda mais com esse fluxo de médicos novos que tem vindo no mercado. Exatamente, porque é o que eu tenho falado muito. O que a gente está vendo não é só a questão da organização financeira. Claro que isso é muito importante. Mas a forma de posicionamento dos médicos, a concorrência até para algumas áreas da medicina dos não médicos, um número absurdo de novos médicos de faculdade de medicina que tem chegado... E quando começou, você tinha várias linhas de crédito para quem queria montar a clínica, investir em equipamentos novos, você tinha Finame, tinha vários outros tipos de linhas de financiamento de crédito. Eu lembro que eu estudei com a minha esposa, que é médica, uma vez numa clínica, eles tinham uma linha de crédito de um equipamento de 3% ao ano.
Hoje não existe isso mais. Então, para o médico tirar o dinheiro dele, mesmo que ele vai conseguir uma linha de crédito na Siemens, na GE Healthcare ou outra empresa do setor de tecnologia, com um subsídio de 10, 11, 12, ele tem que ter uma tira acima de 12, 15%. É muito difícil de ter esse resultado dentro de casa. Então, ele tem que rodar muito bem os números, tem que contar com alguém que consegue analisar isso bem para eles, mesmo. Porque qualquer erro é fatal, ainda mais em questões de capex, né? Porque equipamentos são longos. E a pessoa pensa, mas o equipamento lá na frente vai valer. Não vai, é sucata. A verdade é que é igual impressora. É isso no mesmo. final vai jogar fora, vai vender a sucata, porque ninguém quer comprar coisa velha. Por isso que entender o payback da tecnologia, o ROI, como é que você vai usar antes de comprar, porque é dinheiro do caixa. Aí quando o Fábio fala assim, quanto a gente está recebendo hoje para deixar o dinheiro quietinho no banco, sem correr nenhum risco, a gente tem que pensar, será que vale a pena investir 500 mil, 1 milhão numa tecnologia, sem antes a gente entender qual o retorno que isso vai ser, porque no final isso vira sucata. Esse dinheiro daqui 3, 4 anos, se tiver no banco sem rendendo, contar manutenção ou qualquer problema. Eu vi uma Exatamente. clínica que eu não posso falar o nome, que outro dia eles estavam com equipamento de 3 milhões. Eles tiveram um problema no equipamento, no rolo de filme, não sei o quê. Era 600, 700 mil reais. A clínica não estava com esse capital no caixa para fazer esse pagamento. O que ela foi? Ela foi recorrer ao mercado, que na verdade eram os próprios sócios que estavam tendo que fazer aporte tirando do dinheiro deles. Você pode até aguentar durante um certo tempo. Uma hora você não vai tirar da sua própria casa o tempo todo. Exatamente. Né? E ainda mais num cenário turbulento, apesar que eu estou bem otimista pós-2027, eu acho que a gente vai conseguir passar uma turbulência, mas todo empresário tem que ser otimista. Eu fico feliz porque ele está otimista. Eu fico mais pé atrás. Mas ele está me deixando mais assim, respirar mais tranquila, porque o Fábio acha que vem um movimento... O mercado já está prevendo esse movimento, né? Tanto que o dólar está nesse patamar por causa dos juros. Obviamente tem esse diferencial dos juros Brasil, Estados Unidos, Brasil e Europa, o que faz o que o investidor queira o papel ativo brasileiro, porque paga mais. Mas tem o trade Tarcísio, que já está rodando, a Faria Lima está rodando o Brasil inteiro. Se não vier Tarcísio, tem o Ratinho Júnior. Nós temos boas perspectivas hoje, finalmente, no espectro político, que sai um pouco daquele extremismo. Essa polarização que ficou ali, que ficou entre PT e Bolsonaro. Aquela confusão. Bolsonaro agora, a gente já sabe o que está acontecendo. O Lula também está num fim de carreira terrível, mas está tentando aliviar para criar talvez um sucessor ou deixar uma imagem boa com essa população que sempre votou nele, né? Por isso que ele está fazendo questão de populismo. Mas isso não vai se pagar. Eu acho que a gente tem que torcer para quem vai entrar e vai entrar. E aí a gente consegue ter talvez uma perspectiva, olhando a Argentina. Quem vê a Argentina sabe o que aconteceu, né? Eu acho que a Bolsa Brasileira ainda está cedo, tem muito ativo mal precificado no Brasil. O Brasil ainda então tem espaço ainda para... Você pega você que está hoje nos Estados Unidos, você vê o tanto que o Brasil é barato. É, né? Barato. Nós somos pobres, assim, o Brasil é barato. Mas Fábio, você está falando que vai ter uma parte ruim da economia? É porque eu acho que a gente tem que estar preparado para oportunidades. Quem investiu no passado, com certeza, esse ano está muito infeliz de ter feito tanto investimento, mas quem investir agora, talvez é uma época de melhor saber plantar. É a hora que você tem que saber plantar. A gente tem que ser igual fazendeiro. Se você quiser plantar toda hora, não adianta. A terra tem que curar, você tem que olhar a melhor época que vai ter o melhor clima, a época que vai ter a chuva. Então a gente está vendo um período agora. Com inteligência, né? A gente está vendo um período agora que vai vir, ó. Agora talvez vai vir um período bom. E a verdade é que o Brasil é um voo de galinha, é um trade. É um país que você não vai ficar lá, vou comprar isso que vou abraçar e morrer nisso aqui. Quem faz isso vai morrer. Você tem que saber entrar e sair. Já vi vários empresários e vários negócios passaram no Brasil que quem quis abraçar muito, as companhias aéreas que eu digo. A gente é um país continental com 3 companhias aéreas, uma delas agora tem RJ, que é a Azul, né, que a outra já saiu e a outra também saiu. Mas também tá em RJ não tem 2 anos. Então é um país que a gente tem que saber manobrar bem, porque ele não é para amador de jeito nenhum. Eu costumo falar, né? Em épocas de crise, assim, né? Quem tem caixa é rei. É rei. Porque compra tudo muito barato, tem excelentes oportunidades, tem que saber segurar a ansiedade e fazer caixa na época certa. Você pega as próprias... vamos falar agora do setor de saúde, né? Que a maioria que você... O setor de saúde foi um dos setores que mais fez IPO na Bolsa em 2020 e 2021, que pegou esse momento de boom. O empresário agora que estiver olhando e falar assim, eu quero sair do meu negócio daqui a 3 anos, 4 anos, ter um exit, né, que a gente fala, ter uma venda boa para ter liquidez, ele já tem que preparar um negócio para esse mercado que vai se animar daqui a pouco. E foi isso que os hospitais, as empresas que fizeram na época, Oncoclínicas, Mater Dei,
Putz, tem tanto nome aqui, Tem Notre Dame, é tanto nome que eu até esqueço os nomes que apareceram na época. Mas que hoje tem algumas que nem estão lá mais. E vai ter uma consolidação de mercado cada vez maior. Quem estiver bem posicionado, acho que vai ser um desses players que vai ser desejado pelo mercado. E o mercado está buscando. Tem muita empresa aí que está eu adorei esse isso. assunto. Então, presta atenção. Vamos lá. Que eu tenho algumas clínicas nesse momento e eu acho legal você falar isso. Então, quando a gente fala lá na frente, que eu falo com ele, gente, vamos organizar a casa, porque daqui 2, 3 anos, quando vier esse período de consolidação, que a gente tem empresas maiores comprando outras clínicas, eles vão querer ver números, vão ver se isso é sustentável, enfim, toda a estratégia de negócio. Isso, então, é verdadeiro e a gente vai abrir uma janela de oportunidades. Na minha opinião, a gente vai ter uma janela de oportunidade que é uns 2, 3 anos, talvez, no máximo. Brasil, tá? Os Estados Unidos está em outro processo, outra situação que a gente não precisa falar aqui agora, que eu acho que seus clientes são daqui a maioria. E vai abrir sim. Brasil parece que não, gente, mas não tem... tem dinheiro no mercado, tem dinheiro nas laterais. É uma coisa engraçada de falar isso, né? Mas onde que está esse dinheiro? Está em poucas mãos. O problema é esse. Mas tem muito dinheiro, realmente tem. Não é à toa que você tem 15% no mercado, está cheio de dinheiro nos bancos. Você vê os recordes agora, os resultados dos bancos, os balanços estão saudáveis. Ou seja, mas não são as balanças pequenas e pequenininhas. São das médias para as grandes empresas que já estão cada vez mais tomando mercado e elas vão continuar tomando mercado. E o que elas vão aproveitar? Hoje mesmo teve uma notícia de uma grande empresa do setor de imobiliário que fez a venda quase de todos os seus ativos, que foi a JHSF. Vendeu 4 bi de uma vez assim. 3,8 bi de venda de ativo para 2 fundos. Você tem outras empresas que estão desfazendo. A Oncoclínicas ontem teve um anúncio grande para fazer, e daqui a pouco vai preparar uma OPA. O que é fechamento de mercado? A Redditor está pensando em fazer a mesma coisa. Não tem muito dinheiro, não tem onde colocar em coisas boas. E quando a gente fala de uma empresa que quer se preparar, eu lembro bem quando teve a negociação de uma empresa que eu participei, né, com a minha esposa, ela demorou a preparar a venda muito mais e foi muito mais complexo exatamente pela falta de organização, due diligence básica da empresa. Se a empresa já tivesse organizada e preparada, a negociação saiu, foi ótimo, mas teria sido bem mais rápido. Bem mais rápido. Porque é desgastante esse processo, né? Sem contar sócios, que custou muito mais caro para o jurídico, custou muito mais. O tempo desse dinheiro que não tinha entrado custou muito mais. E a empresa já estava buscando fazer outros investimentos com o dinheiro que entrar para aumentar. E ela não conseguia porque o dinheiro não entrava, mas por conta deles não estarem organizados. E organização nas pequenas e médias vai ser o principal, aliás, para a gente falar por um tópico que vai vir, que é a reforma tributária. Pois é, então vamos lá. Falando de reforma tributária, porque o médico ainda ele tem um péssimo hábito de não gostar de pagar impostos. Eu sei que dói, que é caro, que não tem jeito e que a gente paga muito imposto e o retorno que a gente tem do governo ainda é muito baixo, mas cada vez mais a fiscalização e o cruzamento de dados ele é maior e não pagar o imposto e não colocar isso na realidade, a gente cria uma falsa sensação para o médico de que a clínica dele é sustentável até que ele vai cair na malha fina e ele tem E um dia esse médico vai falar, pô, não quero mais trabalhar, vai vender a clínica para quem? Exatamente. Porque se ele não tiver isso tudo no balanço bonitinho, ele vai ter que explicar isso para alguém. Se a pessoa não quiser adotar o mesmo estilo que ele, o número é outro. Ele vai estar com o número de venda, mas o número é outro. Isso. O sistema vai se readequar do imposto de renda, porque, para quem não sabe, isso é uma notícia essa semana, nós estamos na segunda semana de setembro, não sei quando o programa vai ao ar, que a Receita Federal está gastando bilhões no maior programa da história para poder coletar impostos, que é isso que o Brasil sabe fazer bem. Para quem não sabe, o nosso programa de imposto de renda é o programa mais moderno do mundo. Dos 190 e tantos países reconhecidos pela ONU, nós somos o programa mais moderno de reconhecimento. Ou seja, tem uma coisa que o governo brasileiro sabe fazer é cobrar imposto. É cobrar imposto. Os próprios imóveis, já vai ter um documento único que, se a pessoa tiver uma conta de luz naquele imóvel, ele vai saber que a pessoa é seu inquilino. Se você não estiver lançando aquele imposto, o governo já vai te multar porque a pessoa mora ali. Como que ela mora lá sem lançar? Vai ter todas as perguntas. O médico vai passar pelo mesmo processo. Se o paciente vai ter uma chance que ele não tinha antes, ele vai poder bater mais o imposto usando aquilo. Então eles vão requisitar a nota, se ele puder bater mais, porque os impostos de todo mundo vai subir. O governo está falando que não vai aumentar a carga, mas vai. Quando o IVA vai para 28, significa que a carga vai ter um aumento, sim. E por que o setor de médicos vai ser um setor que sofre muito? É o setor de serviço.
E o que eu quero dizer com isso? O setor industrial, ele tem uma cadeia muito grande, então ele vai poder pegar várias notas dos seus fornecedores, é uma cadeia muito controlada. E é batendo essas notas, no final ele vai pagar menos imposto que ele paga hoje. Tá, porque como é que vai funcionar esse sistema? Vamos lá, então. Vai ser Quando sistema você fala que ele vai pegar mais nota e vai poder bater, é como se fosse ali para o médico, tá? Vou dar um grande livro-caixa, é isso? Isso. Ele vai ter que ter todas aquelas entradas de todas as despesas que ele fez. Nessas despesas estando bem lançadas, partes delas eles vão poder abater do seu imposto a pagar do seu resultado, que é o IVA, que vai ter o CBS e o IVA. E aí o médico vai ter que conferir quanto que ele tem de capex. É complexo. Se toda empresa tentar... A nossa empresa ainda está se adequando. A gente tem 2 meses que nós estamos fazendo adequação para a reforma, mas está tendo mudanças ainda. Como sempre, né? Como a gente sempre. nunca fica sabendo exatamente o que vai ser. E até quando sair, a Ainda verdade é que vai ter. o passado é incerto. É. Pode chegar lá na frente, se Deus quiser, o Tarcísio falar, a gente está tudo anulado. É o melhor pro Brasil hoje anular tudo, porque foi muito mal feita, ela não teve uma conversa com a sociedade. E a reforma vai dizimar alguns setores, assim, dizimar mesmo. Quem não tiver com organização... É por isso que eu fico muito preocupada, Fábio, porque quando eu vejo o nível de organização da maioria das... Eu fui empresária, eu sei como que é, e eu hoje ensino, porque eu como você, eu estava lá, eu fiz para mim, e que eu vejo o que os médicos vêm fazendo, eu fico muito preocupada, porque na hora que isso chegar, a gente não vai ter muito tempo hábil para poder fazer. Vai ter zero tempo. E a coisa vai chegar atropelando todo mundo. Porque tá tendo tanta coisa de notícia, assim, o News Flow no Brasil tá tão pesado de tantas coisas que ninguém tá percebendo o que é que tá acontecendo na realidade. Na realidade, tá passando algumas reformas que são terríveis, o que era para passar de bom não passa nada, o que é para ser ruim tá passando, não sei porquê, mas tá passando uma facilidade extrema. E a tributária é o que mais preocupa, porque a tributária que não é onde mexe diretamente conosco, com nós todos e com a economia, né? E quem não tiver hoje uma contabilidade bem feita, um contador que esteja se atualizando, contador que já tenha ligado para eles, para esses donos de clínicas ou médicos, que vamos conversar, deixa eu te explicar a sua situação, o que a gente pode resolver. Eu gravei um vídeo para o YouTube falando exatamente sobre os regimes tributários atuais das clínicas médicas e disso do médico achar que o contador vai pegar o telefone e vai falar, olha, se ele não ficar em cima, buscar se informar do que está acontecendo, e aí sim, chamar o contador para uma rodada, em alguns casos ele vai precisar de um advogado tributarista para poder fazer a análise, para entender qual é a melhor forma de tributação para que dentro de forma lícita ele acabe pagando menos imposto. Os advogados, você tem noção, estão sem até alguns horários. Você tem que, para achar um advogado tributarista hoje bom no mercado, está difícil, porque eles estão muito ocupados, está todo mundo atrás, quem está tentando resolver. Eu sugiro também o pessoal buscar muito o uso da IA nas empresas. Quem não está usando, a gente já tem usado, já até teve uma liberação de funcionários outro dia que foi meio triste, mas a IA vai vir para isso mesmo, querendo ou não tem o que fazer. E uma parte delas que pode ajudar muito eles também, para quem não pode fazer esse tanto de investimento e gastos com mais jurídico, mas é buscar uma ajuda um pouco na IA para poder ver o que eles podem resolver. Posso até recomendar o uso da Manus. O Manus é uma IA que ajuda muito para a parte contábil. Por incrível que pareça, a base dela de dados está muito boa para o Brasil. Olha, tá melhor que o ChatGPT, para quem não sabe. Então, para base de Brasil, ela é a Perplexity, que a gente tem usado isso é legal também. A gente depois colocar na descrição aqui. É bem legal, porque é uma coisa que todo mundo brasileiro, ele tem uma mania de falar assim, o Orkut nosso da IA agora é o ChatGPT. O pessoal esquece as outras, que são melhores, né? Você tem o Grok, tem a Perplexity, a Gemini, você tá com a Manus, que é excelente. Pro Brasil hoje, essas duas estão servindo muito bem, a base de dados delas está muito bem eu acho que é uma forma de alimentada. buscar a primeira orientação e entender o que está acontecendo. Claro. Porque eu fui uma empresária pequena e pra gente, as contas também é difícil. Aí eu preciso de contratar uma consultoria tributarista, depois eu preciso de um consultor financeiro. Se eu te perguntar, a gente não consegue pagar tudo ao mesmo tempo. Quem tem clínica hoje que você atende, todos eles são lucro presumido? Alguns lucro presumido, alguns simples nacional... e muitos caixa 2. Quem está no simples está tranquilo. Quem está no presumido é o que tem que correr mais atrás. Mas a maioria é lucro presumido. Porque o lucro presumido, na verdade, a gente fala de jabuticabas, mas o lucro presumido é uma jabuticaba brasileira. Você está se presumindo um lucro para você colocar quanto você quer de resultado. Não existe isso. Só que a gente tem visto durante anos. A verdade é que é uma das poucas coisas que o governo falou, que eu posso falar, ok, eu concordo, é que o lucro presumido não deveria existir. Ou você tem um lucro ou você tem prejuízo. Isso.
Ponto. Só que o problema é que eles resolveram taxar mais em cima logo da maioria das empresas, que as pequenas e médias que estão no lucro presumido. Que é o mercado onde sofre mais, porque as grandes estão no lucro real, não adianta. Então, quem está no lucro presumido são as empresas que mais têm que buscar uma assessoria, uma consultoria e rápido. Porque próximo ano já está vigente e nós já estamos no final de setembro. Pois é, e aí 2026 a gente começa a informar isso, não é? Se eu não me engano. Já vai começar a contabilizar, isso, não vai ter pra tempo. Para ver essa movimentação e em 2027 vai começar a gente já começa 2027, a recolher, isso. Não é isso? E aí vai 2028, 29, 30, esse sistema vai vingar até o final de 2032. Vai ser um sistema que vai sendo, você vai executando ele, porque o governo percebeu que não dava para colocar de uma vez, até por conta dele, não era por conta que ele não queria cobrar de uma vez, não. É porque o sistema da Receita Federal não ia dar conta. Igual a gente falou, as Big Techs mesmo são muito contra esse projeto, porque nem elas conseguem fazer agora. A Netflix essa semana falou contra o projeto, falou isso aqui é uma anomalia para nós, não existe lugar nenhum do mundo. Então, eu acho que ainda vai ter uma revisão, vamos esperar para ver, mas não adianta ficar esperando para ver o tempo todo, porque você espera e do nada vem. Né? Aí na polvorosa, que às vezes aquilo, não que esses não sejam importantes, e aí eu não vou entrar no mérito de cada um deles, mas assim, pegando o gancho e voltando para o que a gente está falando, que é do empresário, do médico, porque é o que eu falo, todo médico ele é um empresário. Não adianta achar que ele vai abrir uma clínica, ele vai ficar só atendendo. Isso não existe. Né? Se ele quiser fazer isso, então ele vai trabalhar... Até porque para a pejotização, por exemplo, dos médicos são PJs, eles também vão pagar mais. Exatamente. Então eles também vão ter que olhar isso, que hoje um PJ como médico, ele está pagando a faixa de 16, 17, ele vai pagar 28. Ele vai conseguir cobrar essa diferença no valor do hospital? Eu duvido. Não vai, porque o hospital também O hospital também não vai conseguir. Então todo mundo está nesse mesmo... Está correndo atrás, o hospital não consegue receber mais. E aí, Fábio, isso vai bater na qualidade de vida de todo mundo. Porque você vai baixar padrão de vida, não tem como. Ou abaixa o padrão de vida, ou então as próprias empresas vão começar a cortar mais gastos e aí vai cortar mais gente. E aí a gente vai falar de novo quem está vindo. A IA está vindo, como que ela vai ajudar mais? As grandes empresas vão continuar buscando. Tem conversado com um amigo nosso. E aí a gente vai viver um desemprego cada vez maior, né? Já tem muita gente da Big Tech. O Elon Musk outro dia postou sobre isso. Ele mesmo falou. Fábio, mas o Elon Musk ele fala muita coisa. Ele fala, mas o cara... Hoje em dia é o cara que, se você falar, o que ele falar, a gente tem que escutar. Ele fala de um Bolsa Família mundial, a Europa já está falando disso, é uma coisa que deve acontecer daqui a alguns anos e a gente vai ter que aprender a viver num mundo novo, né? Todo igual nossos pais aprenderam. Faz parte, e a mudança está vindo muito rápido. Mas, Fábio, pensando então assim, você, olhando isso tudo que a gente falou, reforma tributária, cenário econômico aqui, fechando um pouco o Brasil, o que você, marido de médica, vendo o batidão, o que hoje, se você tivesse que passar pro meu cliente, sim, ele contratou você, eu falo, Fábio, faça uma reunião com o meu cliente, o que se orientaria ele, como se proteger, como se organizar, os cuidados? Para ele se proteger primeiro na pessoa física dele, ele tem que ter bens. Eu acho que quem não tiver bem vai perder. A gente começou a conversa falando disso, né? O ouro está visando isso, o ouro está hoje $3.700 a onça. No começo do ano estava 2.000, quase dobrando, porque ele está visando que o mundo está com um problema sério de dívida. Então, quando você tem um problema sério de dívida e o mundo já viveu isso 100 anos atrás, a coisa que todos os bens duráveis, lastreáveis, ganham valores. Terra, imóvel, ouro, até as bolsas e carros não, mas as bolsas, joias, carros de luxo, carros de clássicos, essas coisas que têm valor mesmo, ganham valor. Então a pessoa, o médico, por que ele pode ter joia? Pode comprar contrato de ouro, pode comprar cripto, apesar que cripto é uma coisa mais volátil, mas virou agora uma característica comum de alguns países já ter. E ter realmente bens. Porque só o dinheiro pode trazer problema para ele. E eu acho que o mercado acionário brasileiro está sendo hoje que talvez um dos lugares... Todo mundo fala, a Bolsa não para de subir com tanto de cagada que está vindo de Brasília. A Bolsa está vendo que o Brasil está barato. É só isso. Finalmente está todo mundo percebendo que o Brasil está muito dado e está vendo o que aconteceu na Argentina. E pode ver ações brasileiras, que eu acho que é um kit que vai ser interessante. O kit Brasil... eu estou bem positivo com isso nos próximos 2 anos. Então, você acha que a gente vai sofrer aí até, vamos lá, meio do ano que vem? Não, mas o mercado, com essa sofrência, o mercado precificou lá atrás. Isso que é legal do mercado, né? O mercado, ele precifica sempre antes. Isso. A bolsa estava muito ruim. É por isso que quando a gente fala, às vezes, nas consultorias, e fala, o mercado...
a pessoa ainda não percebeu o que vai vir por aí, essa queda, e a gente já está falando disso lá atrás, até que chega agora e fala, Adriana, o que aconteceu? Aliás, para quem está sofrendo aí com essas dificuldades e está achando que o problema é só na clínica, o cliente do Money Pause, e agora a gente vai disponibilizar uma nova ferramenta, um novo produto, que é o termômetro das finanças, onde os médicos vão poder entrar e votar falando como está o movimento na clínica médica, de forma sigilosa, então ele não divulga o nome, mas a gente vai saber especialidade, região do país, e aí você vai votar para poder ver como está o movimento em todo o Brasil. Isso traz para vocês, pessoal, muita tranquilidade, porque muitas vezes, Fábio, eles acham que o problema é só na clínica. E aí eles ficam, Adriana, eu falei, gente, realmente esse mesmo mercado foi pior, essa especialidade está menor. Então vem uma nova ferramenta, um novo produto para ajudar os médicos aí nesse termômetro de como está o movimento das clínicas. Muito médico também quiser ter mais conhecimento disso, vale a pena ler sobre as empresas que estão na bolsa. Tem muita empresa lá do setor de imagem, setor de hospitalar direto, setor de oncologia, que nesses balanços você consegue também ter uma noção do que está acontecendo em alguns setores, você consegue até entrar um pouquinho mais dentro mas aí tem que ser muito nerd para ler isso, mas você pode jogar na IA e a IA vai te responder, para saber um pouco como que está a sua área, como que você está em comportamento do mercado, é bem legal de ter uma média, né, para a pessoa também não se sentir sozinha, às vezes falar, exatamente, meu movimento tá horrível, tá caindo, não, gente, virou uma coisa nacional mesmo, todo mundo tá reclamando, eu não conheço ninguém que nos últimos 2 meses não tenha reclamado do movimento, da situação Fabinho, econômica. e como empresário e como pessoa física, você falou um pouquinho de como se proteger. Você ainda é Brasil, você ainda acha que a gente vale a pena investir como empresário, os médicos, o que você acha disso? Bom, o Brasil é um país que eu falei, o Brasil tem muita oportunidade ainda. É um país cada vez mais complexo, mais difícil de fazer dinheiro, está cada vez pior de fazer dinheiro aqui, já foi um país muito melhor, né? Eu falo que a época dos nossos pais era muito mais simples a pessoa ganhar dinheiro, mas porque não tinha burocracia, metade da burocracia que a gente tem hoje está piorando, né? Com o GovBR, então acho que foi uma das piores coisas que a gente fez no Brasil, foi o tal do aplicativo GovBR, aquilo é um inferno na terra. Porque aquilo ali lastreou todo mundo. Tudo você precisa dar seu nome. É o que a gente falou. E aquilo ali que vai entrar nas notas fiscais, que vai entrar na Receita Federal, que vai entrar na reforma tributária, você vai ter que entrar pelo Gov para emitir a nota. Os recibos agora já estão com recibo online. De saúde, a coisa tá... ali que aí você vai só criando mais burocracia, a pessoa tem que perder tempo dela para gerir burocracia, para gerir consultoria, ela não consegue fazer o que ela tem que fazer, que é ganhar dinheiro. Mas temos uma oportunidade que talvez não vai ter mais nos próximos bons anos. Eu acho que o Brasil vai ter um tempinho de ouro agora, porque finalmente a gente criou um centro-direita, vamos falar assim, um pouco mais organizado, né? E se a gente conseguir sair um pouco do extremismo, que hoje assola não só o Brasil, para a gente falar, assola o mundo inteiro. Exatamente. O Brasil consegue, pelo menos, andar um pouquinho com mais calma, né? Tinha aquela expressão antiga, quando Brasília dorme, o Brasil anda. Então, se Brasília parar de pegar um pouco de fogo e começar a perceber... E o Tarcísio, a gente já viu o que ele está fazendo em São Paulo. Ratinho Júnior é um líder nato no Paraná. Você tem o Zema aqui em Minas Gerais, que é um cara no administrativo excelente. A gente tem, finalmente, bons líderes que podem melhorar esse país. Dá esse respiro pra gente, então, né? É isso que eu estou calculando. Não só eu, como acho que todo mundo na Faria Lima. Por isso que a Bolsa está onde está. Hoje a Bolsa também está explodindo, o dólar despencando, e acho que vai continuar nesse ritmo. Tá vendo? Hoje foi dia de gravação, eu não acompanhei nada disso. Aí, mas aí tem o Fábio aqui para contar pra gente. E já o mercado americano já está em outra sintonia. Então a gente talvez ainda possamos receber mais capital de fora, exatamente porque o Brasil está na contramão. E aí, voltando, em 2015 aconteceu isso no Brasil, depois de 2016, 2017, eu lembro uma vez um amigo, Dr. Júlio, falou assim, comprou os Minas a 80 centavos e vendeu, 18. Né? Porque ainda o papel deixou a bater 20. O cara aposentou nesse trabalho. Então, talvez a gente vai ter um bull market agora que vai dar para aposentar. Quem tiver com as clínicas prontas vai ter comprador. Está faltando, tem uma brincadeira que o mercado está falando que está faltando papel. Quando fala que está faltando papel, é que está faltando gente para vender negócios. Tem muita empresa saindo da bolsa. E tem mesmo. Outro dia teve uma empresa que fez OPA, o Carrefour tá pensando em sair. Quem que fez a OPA? Outro dia eu esqueci. Uma empresa grande também já fez saída da Bolsa Brasileira. A Zamp, que é dona da Burger King, agora que eu lembrei, fechou o capital. Eles não querem mais ter acionistas. Eles estão vendo que está tão barato que é melhor ele voltar a ser dono do próprio negócio do que ele liberar para os outros. Achei a Vasta ontem nos Estados Unidos, que é uma empresa da Cogna Educação, que era dona do Pitágoras,
fechou o capital nos Estados Unidos. A JBS fechou o capital no Brasil e abriu só lá fora. Então vai ter muita oportunidade. O Brasil está faltando onde colocar bons negócios. Quem tiver bons negócios... Ou seja, quem organizar, estruturar, tiver estratégia de crescimento... vai poder aposentar. Vai, e eu acho que é a última chance que a gente tem por uns bons anos. Porque o Brasil, a última vez que ele apresentou isso foi em 2007, 2010 a 12 depois. Porque veio a crise dos Estados Unidos, o Brasil caiu quase em V, não sei se alguém lembra, mas a gente caiu num V, quem quiser tiver online pode abrir o gráfico no Google, vai ver o Ibovespa, fez um Vzão mesmo, foi surreal, foi uma coisa que parecia até a Bolsa Americana, mas era a Bolsa Brasileira. E o Brasil não estava tão ruim, porque na época tinha a China para resguardar, né? Hoje a gente não tem China, mas você tem um prospecto de mudança de governo. E para quem está achando que eu estou falando aqui palavras ao vento, pega o que aconteceu quando teve a mudança de governo na Argentina, o peso argentino, a Bolsa Argentina e os negócios na Argentina. E o que valorizou hoje mais lá, que está difícil de achar, hoje é o metro quadrado mais caro da América Latina? Apartamentos em Buenos Aires. Aí você fala, Brasil tá barato, você comprou um apartamento de alto luxo em São Paulo, no melhor ponto por $5 mil no metro quadrado, que você não compra assim em lugar nenhum do mundo. Então o Brasil ainda tá muito atrativo, tem dinheiro nas laterais. A gente tem que fazer um pouquinho de dever de casa e acho que agora fazer o para-casa bem feito para na hora... Normalmente eu sou meio pessimista. Pois ano passado por isso eu tava pessimista. Eu confesso que eu tô surpresa e feliz, porque a minha expectativa, como eu estou muito vendo o dia a dia dos médicos, ainda é uma fase complicada, mas ver essa luz no fim do túnel e ver, principalmente aqueles que têm feito o dever de casa bem feito, saber que eles vão colher esses frutos aí num futuro próximo. Vai ser mais 6 meses de sofrência, a gente vai chegar em fevereiro, março, que todo mundo está no sofrimento máximo. Pô, sem conta para pagar IPTU, mensalidade de escola, o brasileiro... Não estou falando só dos médicos, vamos falar do afegão médio, que é onde sofre mesmo, é esse pessoal que vota em massa, que é eles que a gente tem que olhar como que eles vão estar. Eles vão estar sofrendo muito, e eles vão lembrar disso. E aí que a corrida eleitoral vai aparecer de verdade, e aparecer nesse trade, na hora que estiver aparecendo, o mercado já vai estar respirando mais do que já está hoje. Porque hoje ele já está, todo dia o mercado não cai, não sei a última vez que o mercado caiu de verdade aqui no Brasil. A gente está brincando que está aparecendo o S&P lá nos Estados Unidos. O mercado brasileiro está resiliente. Porque não tem vendedor e não tem empresa querendo sair. As empresas que têm estão fechando capital, desfazendo os negócios que tem aqui para voltar a virar dona do próprio negócio. Porque realmente o Brasil está atrativo, vai ter que ter resiliência, a gente falou, vai ter que estar organizado, preparado e principalmente quem quiser vender a empresa tem que estar 100% organizado. Porque isso faz uma baita diferença. E vai ter muita gente querendo comprar empresas, clínicas boas. Tem hospitais buscando já no mercado. Tem um hospital grande que está buscando através de um fundo. Ele sabe de informações. Eu conversei isso ontem com a minha esposa sobre isso. Depois a gente fala. Mas tem 2 fundos grandes, na verdade, buscando clínicas para juntar essas clínicas e montar uma redes grandes no Brasil, como na época fez com o Axial. Que a Axial eram várias... Não sei se quem sabe da história da Axial, mas a Axial eram várias clínicas de imagem que se juntaram numa só e virou Axial. Né? Hoje a Axial está aí junto, vai estar se formatando junto com a Hermes Pardini, que já virou da Fleury. Nossa, o mercado toma consolidação, o mercado toma consolidação única. E quem tiver lá hoje, estiver bem formatado, a gente tem que estar positivo, apesar que são 6 meses que vai ter que segurar. A pessoa vai ter que sobreviver. A questão do Brasil agora é quem vai sobreviver para sair lá na frente firme e forte. Maravilha. A gente vai chegando ao fim desse podcast que eu amei, eu adoro o mercado, eu vejo isso tudo que ele está falando na prática. Então, Fabinho, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, por trazer tanta informação de forma simples, né, para as pessoas que estão ouvindo, para os médicos. Pouco simples, o economia é um pouco difícil às vezes, mas a gente está disponível, quem quiser depois tiver pergunta lá no Instagram. Isso, qual que é o seu Instagram? Também, Fábio JEB. Aí, quando me tagar lá, eu respondo com o maior prazer. Isso, ele também é muito ativo no X, antigo no Twitter. Sou bastante ativo, podem tô lá seguir também. Ele lá. Fábio JB também, mesmo nome também. Não sei por que eu consegui os dois, dei sorte. Estou à disposição e o prazer foi todo meu. Adoro falar de mercado, sempre adorei, ainda mais com você aqui. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, a gente chegou ao fim de mais um Pausecast. Quem gostou do assunto, curte, compartilhe e comenta, porque a gente vai trazer mais gente de altíssimo nível para poder trazer sempre mais informações para vocês. Muito obrigada e até a próxima.